segue falando sobre o assunto do dia, protestos registrados em 26 estados e também no Distrito Federal por conta do contingenciamento de verbas da educação. Aqui na cidade de São Paulo, a Avenida Paulista está tomada, fechada nos dois sentidos nesse momento. O repórter Matheus Meirelles trouxe informações agora há pouco. Para quem nos acompanha pelo YouTube e pelo Facebook, agora temos uma imagem aérea da Paulista. São 17 horas e 35 minutos, já começa a escurecer na cidade e todo esse pessoal que se concentra na região do MASP vai marchar Avenida Brigadeiro abaixo, com destino ao Ibirapuera, onde está a Assembleia Legislativa de São Paulo. E, paralelamente, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, fala no plenário da Câmara dos Deputados. Para quem nos assiste também, temos imagens direto do plenário, um plenário que pegou fogo agora há pouco. Vera, você tem mais informações? Exatamente, Silvio. O ministro fez a sua fala inicial dizendo que o Brasil gasta mal os recursos com a educação, criticou algumas das metas do Plano Nacional, do Programa Nacional de Alfabetização, dizendo que foram cortados recursos nos últimos anos para ensino técnico e profissionalizante, que isso é um erro, que esse é o principal gargalo a ser encarado. Nas manifestações dos deputados, houve uma clara dicotomia ali entre os petistas e os seus satélites e os deputados do PSL, uns tentando criticar o ministro, dizer que ele promovia o desmonte da educação, e os outros tentando defendê-lo. Weintraub subiu um pouco o tom ao responder a algumas dessas acusações, chegou a falar que o ex-presidente Lula está preso e aí teve um princípio de bate-boca ali. A verdade é que ele vai se segurando, ele vai encarando de uma maneira bem melhor, por exemplo, do que o Vélez Rodrigues encarou quando foi na Comissão de Educação, nem perto daquilo. Ele levou os números, ele está informado dos dados e ele não está se deixando acossar na briga ideológica. Ele está encarando ali, né? Quando questionado sobre questões ideológicas, ele retruca na mesma moeda. O fato é que o plenário está atiçado contra o governo. Então, mesmo que Weintraub passe ali sem maiores danos, não é desprezível a chance de o Centrão, aliado à oposição, começar a continuar querendo sangrar o governo. Eles já falam em convocar o ministro Onyx Lorenzoni, que hoje insistiu em dizer que o telefonema que os deputados disseram ter ouvido não aconteceu. As MPs caducam no prazo, começam a caducar no prazo de uma semana. E tem a questão da regra de ouro, a que eu me referi antes, que está por ser decidida. Então tem muitas ampulhetas correndo para o governo no Congresso. Atiçar esse clima, apostar numa conturbação com partidos que querem, na verdade, integrar a base, eu acho que isso é um erro que o governo insiste em cometer e hoje continua cometendo. Andreasa, o que você gostaria de destacar aí dessa passagem do ministro, que ainda acontece pelo plenário da Câmara? Então, hoje, o presidente da Comissão Especial da Previdência, Marcelo Ramos, que nós entrevistamos aqui no programa, publicou o seguinte texto no Twitter. É o Centrão. Temos feito todos os esforços para seguir o cronograma da reforma da Previdência, tão necessária e urgente para o país. Infelizmente, falta ao governo dar a centralidade devida ao tema e os debates da reforma vão sendo contaminados por crises criadas pelo próprio governo. Isso é a mais perfeita ilustração do ânimo do Centrão, que é o poder moderador, chamemos assim, do Congresso e que, portanto, torna o Congresso Federal o poder moderador da República nessa altura. Não é aqui falar de inimigos nem de adversários, é um poder independente da República que se sente apartado, que se sente diminuído, como eu uso sempre, em boa parte criminalizado pelo governo. E já está dado ali, cada um vai fazer a leitura que quiser, já está dado, percebido no Congresso que o governo é para o choque, que o governo quer o conflito, que o governo forja crises, que o governo ataca, atiça, na figura do próprio presidente na maioria das vezes. Então,
esse cenário que a Vera descreveu aí agora há pouco é um cenário que projeta para curto, médio prazo, uma nova crise deflagrada institucional, como previsto aqui, entre executivo e legislativo, aberta, como aconteceu há pouco tempo, entre Rodrigo Maia e Jair Bolsonaro. Tudo se encaminha para um novo choque contra a agenda reformista do governo, conforme li agora no tweet do presidente da Comissão Especial da Previdência. A agenda pública do governo não prospera, e ela sejamos sinceros, ela é muito pequena. O ministro da Educação está no plenário agora da Câmara, mas ele não tem nenhum projeto, até agora não apresentou nada, não tem. Fala em investimento em educação fundamental, nas crianças brasileiras, na educação, mas até agora de concreto nada há. O que o governo tem de projeto, goste ou não, é a agenda do Paulo Guedes, lastreada na reforma da Previdência, e o pacote anticorrupção, crime organizado do Sérgio Moro. Estão andando, um está parado do Sérgio Moro, boicotado publicamente, o outro está andando mal e porcamente. Porque o governo, enquanto faz a sua guerra cultural, na qual acredita, está desdobrando ela agora, não faz política. Política é uma coisa boa, não faz articulação, não dialoga, não chama essas forças para conversar. E quando chama, resulta naquele desmentido de ontem. O Onyx Lorenzoni, que olha, eu vou dizer o que eu já disse aqui, não está à altura da função de articulador político do governo, é fraco, não é respeitado no parlamento. O Onyx Lorenzoni hoje disse que os líderes dos partidos que estiveram com o presidente ontem e que o viram, eu acredito que eles viram, está lá o Marcel Van Hatten, do Novo, é um jovem parlamentar sério. Disse que esses líderes se confundiram, se enganaram sobre o movimento do presidente de determinar o fim do contingenciamento, depois desmentido pela própria Casa Civil. É dessa maneira que o governo trata o parlamento. Como o parlamento, aliás, dito ontem pelo Rodrigo Maia, como o parlamento não é o da Venezuela, como ele tem vida própria, agenda própria, é isso que nós estamos vendo agora. A pauta travada, o governo com a faca no pescoço em relação às medidas provisórias, algumas delas podendo catucar, reestruturação administrativa. Isso é também investimento no caos. Esticando a corda. Para quê? Contra quem? Contra a sociedade. Contra aqueles que votaram no Jair Bolsonaro. São esses que estão sendo prejudicados por essa agenda. Alexandre, o que te chamou a atenção aí por enquanto nessas 3 horas de plenário com a presença do ministro da Educação? Eu queria de novo reforçar o ponto que a gente devia botar um pouco a bola no chão e entender. Por exemplo, a gente está falando muito em contingenciamento. O que é isso? O governo, né, o governo federal, ele precisa de um orçamento. Esse orçamento, o deste ano de 2019, foi aprovado ainda na legislatura anterior, em dezembro de 2018, que faz uma previsão de arrecadação e uma previsão de gastos para o governo ao longo do exercício do ano corrente de 2019. É uma lei que foi aprovada em dezembro do ano passado, ainda no Congresso anterior, e foi sancionada pelo presidente Bolsonaro em janeiro desse ano. Então ele está trabalhando com esse orçamento. O que acontece? Esse ano a arrecadação está sendo mais baixa do que o previsto. Quer dizer, não estão conseguindo ter o nível de receita que foi previsto no orçamento, o que gera buraco no caixa, o que gera uma diferença entre o previsto e o real, e a adaptação que precisa ser feita qual que é? O ministro da Economia chega e fala, olha, vamos segurar um pouquinho aqui o gasto, que é o termo do contingenciamento, é o quê? Adiar, segurar gastos, porque não vamos provavelmente conseguir atingir o nível de arrecadação prevista naquela lei aprovada em dezembro. Então, dito isso, primeiro é bom lembrar que os chamados cortes ou contingenciamentos na educação são decididos previamente no Ministério da Economia. Está havendo corte em todos os ministérios, ou contingenciamento em todos os ministérios, e o Ministério da Educação é um dos atingidos pela demanda do ministro Paulo Guedes em relação a em busca do equilíbrio fiscal. Então, qual é a minha preocupação? A minha preocupação é, por que não há, de novo, por que não se bota a bola no chão e se tenta algum tipo de concertação, algum tipo de acordo para que o Brasil arrecade mais, para que o Brasil busque o equilíbrio fiscal? Porque o equilíbrio fiscal é que vai fazer jorrar dinheiro em todos os ministérios, não só da educação, vai fazer com que esse assunto pare, que a gente não precise
deles, mas contingenciar nada. Então há um problema. Eu entendo que a manifestação fala muito de educação, mas o Brasil está em crise econômica, o Brasil tem um problema profundo nas suas contas públicas e eu acredito que é onde o nosso foco deveria estar. Agora, qual é a maneira de resolver isso? Bom, os fãs do Game of Thrones vão entender a metáfora. Ou a gente pode sentar e tentar achar uma solução negociada, ou a gente pode sentar em cima do dragão e sair tacando fogo em tudo. Eu acho que a melhor solução é tentar buscar algum tipo de negociação. Só destacar mais uma vez que o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou mais cedo. Ele está em Dallas, nos Estados Unidos, né? E ele disse o seguinte, que as pessoas que estão nas ruas hoje são massa de manobra e idiotas úteis. Ele argumentou sobre o contingenciamento de verbas, reforçando que não se trata de um corte, abre aspas. Nós temos um problema, peguei um Brasil destruído economicamente também. Então, as arrecadações não eram aquelas previstas de quem fez o orçamento para o corrente ano. Se não houver contingenciamento, eu simplesmente vou de encontro com a lei de responsabilidade fiscal. E o ministro Abraham Weintraub também falou nessa linha, desse finzinho agora há pouco, dizendo, olha, não fomos nós que fizemos esse orçamento. Ele culpou o governo Dilma Rousseff e o governo Michel Temer, disse, nós não votamos neles. Continuando ainda no assunto, Vera, vamos lá, mais um comentário. Pois é, a frase do Bolsonaro que causou espécie hoje foi a dele lá, né, nos Estados Unidos, que disse que quem apoia as manifestações são idiotas úteis, que as pessoas não sabem nem a fórmula da água, são massa de manobra e verdadeiros imbecis. Bom Diagnóstico fez um movimento que está acostumado com manifestações de rua e que eu acho que ainda não está no índex comunista, que é o MBL, que levou pessoas às ruas para o impeachment de Dilma Rousseff, para as manifestações bem-sucedidas pró-impeachment de Dilma Rousseff, que constatou pelas fotos e pelas imagens e pela evidência de que tem muita gente na rua, que aquilo não representa a esquerda. Então, o que eles disseram, a esquerda não tem tudo isso de militância, mas fizeram a maior manifestação em anos, mesmo, esse mesmo em letras garrafais, sem imposto sindical, patrocínio MST, etc. O governo não pode continuar errando na política como está fazendo hoje. Ao chamar todos os manifestantes de idiotas e imbecis, o presidente da República mostra que, primeiro, não tem percepção do que é a democracia. A democracia pressupõe protestos, a democracia pressupõe o direito à livre manifestação e o presidente ignora isso. O presidente que faz reiteradas manifestações nas redes sociais pró-liberdade de expressão xinga de forma indiscriminada pessoas que estão na rua, muitas delas seus eleitores, de idiotas, imbecis, massa de manobra e etc. Então isso é um erro seríssimo em política. O Fernando Henrique Cardoso, quando estava tentando diminuir a idade para aposentadoria, chamou todo mundo que se aposenta cedo de vagabundo. A Dilma Rousseff disse que as pessoas estavam batendo panela Le Creuset nas varandas gourmet, ignorando que o crescimento do movimento pelo seu impeachment, inclusive entre aqueles que tinham votado nela, e aí dali para perder o cargo foram meses, e agora o presidente Jair Bolsonaro mostra essa extrema miopia política ao diminuir dessa maneira um movimento que o Palácio já tinha no horizonte, o Palácio já tinha mapeado que seria grande e ainda assim não se precaveu, não arrumou um discurso para o presidente, não arrumou um discurso em que o ministro explicasse os contingenciamentos, etc. O MBL está certo. Se o governo continuar errando assim na política, só vai jogar água no moinho de uma oposição que estava morta. Essa oposição só está jogando nos erros do governo, é só no contra-ataque. Ela não tem nenhum plano para o país, não tem nenhum projeto. Tanto é que incorre no erro, para não dizer crime, nessas manifestações de hoje, de fazer um combate à reforma da Previdência, como se pudesse falar em fim de cortes ou de contingenciamento sem aprovar a reforma da Previdência. É justamente a reforma da Previdência que é necessária para que não haja necessidade de se fazer novos contingenciamentos. Então, apesar da total falta de projeto da esquerda, o governo permite que ela, de alguma maneira, entre de carona nos protestos, vá às ruas pela sua inabilidade política. Andréa, você quer fazer um complemento? Eu queria falar um pouco sobre o Weintraub na Câmara, que importa pouco se ele vai bem ou mal. Eu acho que ele vai melhor do que eu esperava,
Acho também que o ambiente é favorável, é melhor falar no plenário com aquele distanciamento desde cima do que naquelas salas de comissão. De toda maneira, ele se defende bem, se preparou, ao contrário do Vélez Rodrigues, para ir à Câmara, mas o que importa é a projeção de que ele possa estar inaugurando uma série, conforme, aliás, aludido pela Vera. Já se fala no Onyx como o próximo convocado para o plenário. Isso pode sugerir uma fila de ministros. A convocação, porque isso não é um convite, é uma convocação, a votação foi extraordinária, 307 votos pela convocação do ministro. Se isso se torna uma linha de montagem, além de exposição dos ministros, cada um com a sua maneira de se defender retoricamente, a materialização de um governo paralisado. Porque quando o plenário convoca ministros, autoridades para falar, como faz agora, ele está com a sua pauta trancada. Nada se vota, nada se avança. Então, é uma dupla exposição do governo Bolsonaro e esse ânimo parece estar dado. Vamos lá, Alexandre, arremata esse bloco aí. Só para dizer que também, para não parecer que a gente está jogando, eu estaria jogando, por exemplo, toda a culpa no executivo, não tô, tá? O Congresso também tem uma parte nisso, quando você tem, e aí já foi destacado hoje pelo Andreasa, pela qualidade baixa, média desse Congresso que tem aí, porque você também tem hoje muitas pessoas, muitos deputados, senadores que chegaram mitando, lacrando em rede social, você tem muito essa mentalidade youtuber, de gente que está no Congresso fazendo discurso não para chegar a acordos, para avançar pautas, mas para fazer vídeos para redes sociais. Então isso também é preocupante. Então não tem santo nessa história. Você tem gente do lado executivo do governo apostando na confusão, na confrontação e no caos. Também tem gente no legislativo que, quando recebe, por exemplo, a visita ou do ministro da Educação ou do ministro da Economia, em vez de tentar esclarecer pontos para o eleitor, para o cidadão, para tentar avançar as pautas, estão xingando, falando tchutchuca, tigrão, estão querendo criar confusão em vídeo para a rede social e também não estão ajudando nada. Então, realmente, de todos os lados, é aquela história do casa onde falta pão, todo mundo briga, ninguém tem razão. O Brasil está em crise econômica, o Brasil precisa avançar com todas as suas pautas e é bom um pouquinho de serenidade de todos os lados e faltam adultos na sala. Só quero saber onde eles estão para que eles voltem logo e assumam para que o Brasil tenha uma pauta comum para avançar.